Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro vídeo do canal Um Encontro Muda Tudo. E eu demorei muito, gente, para começar, a gravar esses vídeos, para compartilhar aquilo que Deus tem feito, na minha vida, o que Deus tem feito na minha história, E por que desse nome, Como que surgiu esse nome? E tudo surgiu na minha vida através de um encontro, E eu acredito que por muitos anos, por muito tempo, eu achava que eu conhecia Jesus, que eu caminhava com Jesus, por ter aceitado Jesus muito nova, quando criança, ali aos meus 12 anos eu me batizei. E desde então eu sempre amei a Deus, eu sempre participei de uma igreja, Sempre estava ali disposta a servir, Mas eu não tinha tido um encontro que realmente mudasse a minha vida, Que me ajudasse a renovar a minha mente, a vencer crenças que me limitavam, a vencer históricos desafiadores do passado, traumas. E foi através de um encontro que realmente a minha vida mudou. E tudo começou na minha vida, Eu acredito que todas nós, em algum momento, a gente espera que a nossa vida dê uma virada, Uma virada de chave, uma virada. A gente espera que algo transforme a nossa vida. Então, às vezes, a gente condiciona isso ao nosso casamento, eu vou me casar e a minha vida vai mudar e eu vou construir uma família. E aí a gente se casa e aí agora eu vou ter filhos, porque isso vai mudar a minha vida, vai me dar um senso de propósito, E ou é uma faculdade, ou é uma posição no seu trabalho, Ser reconhecida pela sociedade, ser reconhecida pelas pessoas, A gente busca muitas vezes, inconscientemente, essa aprovação dos outros, E condicionando a nossa felicidade mesmo a tudo isso, Quando, na verdade, somente através de um encontro, com Jesus, a nossa história é transformada, a nossa vida é mudada. Nós temos a liberdade de poder falar sim, de poder falar não, sem se sentir diminuída quando a gente recebe 10 curtidas em uma publicação e não se sentir mal por isso, entendendo que de fato você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, Então, o Encontro Muda Tudo, ele surgiu na minha vida através desse posicionamento, desse chamado. Não fui eu que escolhi, mas ele me escolheu, E muitas vezes eu resisti a essa escolha porque eu me achava muito improvável para estar aqui falando com vocês, improvável porque eu não tenho um histórico, não tive uma vida fácil, não vim de uma família, de um contexto familiar equilibrado, então eu me sentia como se Deus jamais me escolheria para compartilhar da palavra dele, porque quem sou eu, Quem é a Tati para poder falar de Jesus, Eu já tive tantas falhas, já errei tanto, Sou tão... não mereço isso, Mas o amor de Deus, ele nos constrange, ele nos leva para um lugar que a gente entende que não é nada sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre as minhas aptidões ou aquilo que eu posso fazer, é sobre ele, é tudo sobre ele e não é nada sobre mim, entende? E o texto base que eu vou usar para o nosso primeiro vídeo hoje, ele tem tudo a ver com esse propósito do Encontro Muda Tudo. Se encontra lá em João 4, 28, É uma história muito conhecida. É ali quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, Eu quero ler aqui um trechinho para vocês, Que quando Jesus ele encontra essa mulher, ele começa a conversar com ela, uma mulher que não era vista
né, pela sociedade, era uma mulher que ela tinha a sua identidade como a rejeição, como uma mulher que não era aceita pelas pessoas, né, por conta do seu histórico familiar, por conta da vida que ela levava. Então ela já tinha essa marca da rejeição, né? Então ela sempre ia um horário diferenciado para não encontrar com as outras pessoas, porque ela achava que, né, muitas vezes, né, as pessoas, eu acredito que ela tenha realmente sofrido essa rejeição da sociedade naquela época, mas quantas vezes nós carregamos essa marca, né, de rejeição, de não ser aceita, de ser menos que as outras pessoas, e a gente acha que as pessoas nos deixam de lado, quando na verdade nós que assumimos essa identidade, né? Mas ali no caso da mulher samaritana, né, eu acredito que foi algo proposital do próprio Jesus encontrar aquela mulher sozinha e falar que ele nunca veio com uma acusação, ele entendia as dores daquela mulher. E quando Jesus ele se aproxima de nós, é exatamente assim que ele faz. Ele não vem com uma acusação sobre tudo que você já fez, né? O amor dele é tão grande por nós que ele vem com um abraço, com palavras que ele nos entende, né? Ele nos ouve, ele nos compreende e ele dá um novo destino para nós, né? E aqui, depois que ela fala com ele, lá no capítulo 28, fala assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher, ela cumpriu o chamado que Deus fez para mim e para você, que é o ID, né? É levarmos as boas novas, é compartilhar aquilo que Deus fez quando ele nos encontrou, toda machucada, toda ferida, né? Ele nos encontrou, ele nos chamou, ele nos dá um novo olhar, ele nos dá uma nova audição. A gente começa a olhar até mesmo as dificuldades como algo que não é uma punição ou é um castigo, né? Mas a gente olha como se o Senhor nos treinasse, nos habilitasse através daqueles desafios, através daquelas dificuldades que nós passamos, né? Eu mesma, quantas vezes eu olhei para minha infância e eu pensava que era algo que algumas pessoas eram destinadas ao sucesso e outras ao fracasso. E eu achava que eu era destinada ao fracasso, né? Por ter vindo de um contexto de pais divorciados, um contexto de muitas privações, de dificuldades financeiras, mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu fui entendendo a graça dele sobre a minha vida desde a minha infância, como ele me guardou, como ele me protegeu e como que isso tem me capacitado para enfrentar todos os desafios que vieram, né, durante a minha adolescência, durante a minha vida adulta e até hoje, né? Como isso nos dá como se fosse uma estrutura para que Deus pudesse derramar e entregar aquilo que ele tem para mim e para você. Então, talvez você que está me ouvindo aí hoje, talvez você que está assistindo esse vídeo, você também esteja passando por um momento assim, um momento desafiador, um momento onde você tem procurado o seu propósito, né? O seu chamado, talvez você esteja muito cansada, né, de buscar, de lutar, de esperar ser reconhecida, mas eu quero dizer para você hoje que tem uma pessoa que te vê, né? Ele é o Deus que nos vê. Lá em Gênesis fala, né, que ele é o Deus que te vê. Ele vê a gente nos momentos de deserto. Ele não é um Deus só no momento de festa, de abundância, de alegria, mas não, ele tá com a gente o tempo todo. O tempo todo ele sonda o nosso coração, ele entende a nossa intenção. Quando as pessoas não entendem o porquê que a gente se comporta de tal forma que às vezes não é muito legal mesmo, mas ele entende, ele está disposto a nos dar ali carinho, atenção, derramar um bálsamo de cura e trazer vida onde a gente acha que só tem morte, né? Ele é o Deus capaz de
em um monte de ossos secos, fazer voltar a viver. Então, que o Senhor te abençoe com essa palavra, que você sinta um renovo do céu sobre a sua vida, que você, aonde você estiver nesse momento, você pare, faça uma oração de entrega, né? Entregue a sua vida, entregue o seu coração, os seus planos, deixa ele te direcionar, deixa ele te guiar, deixa ele te orientar, porque os planos dele são de paz e não de mal. Deus te abençoe.